caras, estamos aqui hoje para mais um bate-papo informal, hoje tendo a honra de conversar com o nosso candidato a vice-prefeito, Alexandre Popó, e o nosso candidato também a vereador aqui, Vitor Reis. Nós temos alguns assuntos aqui que não são polêmicos, mas que um candidato a vice-prefeito tem que dominar. As pessoas não dão atenção ao candidato a vice-prefeito e é de suma importância. Então nós vamos começar a permear e vamos começar logo com uma bomba, Vitor, né? Vamos começar na educação. Gente, eu tô na sinuca de bico, pelo que eu tô vendo. Carolzinha, me botaram na sinuca de bico, mas nós vamos junto, né, Carol? Popó, vamos começar falando sobre a grade escolar. Na minha geração, a geração do Vitor, a sua geração, na grade escolar, nós tínhamos estudo de duas matérias que, por motivos que eu não sei dizer, saíram da grade, que foi Educação Moral e Cívica e Organização Social dos Problemas Brasileiros, né? Qual a ideia que a candidatura da Carol e a sua pretende para a grade curricular do município? A gente tem uma preocupação grande com a ausência de determinadas matérias. Não são essas duas matérias, são matérias de base para uma criança que está sendo educada e que vai ser preparada para mais tarde ser um adolescente e um adulto, mas também outras questões, como, por exemplo, por que não empreendedorismo? Por que meus netos no Texas têm esse tipo de conteúdo e no Brasil não tem? Em escola pública, tá? Então, OSPB, EMC, Estudo de Moral e Cívica, alguma base de empreendedorismo. As crianças têm que ter. Outra coisa que é interessante, que as crianças não têm, é sinalização de trânsito, de entender o que é um sinal amarelo, um vermelho, um verde, porque essa criança, se o pai passar no amarelo, no vermelho, a criança vai, papai, mas não está amarelo, mas não está vermelho. Então, tem muitas famílias, Renato, que essa educação que a criança recebe, ela acaba, de uma forma ou de outra, influenciando seus pais, seus avós, seus tios, seus irmãos mais velhos. Então, é importante que a gente tenha uma grade curricular que abranja o estudo de moral e cívica, a parte de OSPB, que é fundamental, que traz cidadania, que traz um patriotismo. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente cantava o hino nacional na entrada da aula. Eu tive uma fase que era diariamente. Quando chegava aquela época de setembro, era diário, a gente ensaiava, a gente desfilava nas ruas, entendeu? Nossos pais iam lá com o maior orgulho, com a bandeira do Brasil, e eu me lembro, a gente criança curtindo aquilo, curtindo aquela visão patriótica do país, entendeu? O país vivia um outro momento, tá? E naquele momento havia uma valorização de valores cívicos, né? Enfim, morais. E eu acho que isso foi se perdendo ao longo do tempo. A gente tem hoje as escolas militares, temos hoje escolas federais, estaduais, que também compõem o ensino fundamental. Temos muita igreja, muitas escolas religiosas. Meu filho estudou no Madriguel, ali no Meier, então, que é uma escola religiosa. Então, nós temos várias escolas que compõem o ensino fundamental e que ela difere do município em qualidade. Por que todas elas são, entre aspas, superiores em vários aspectos ao público municipal, e o municipal tem um custo de 9,45 bi por ano? Perfeito. Dentro dessa linha de educação, o Vitor tem também um questionamento para poder fazer, Com Vitor. certeza. Eu ainda digo o seguinte, Popó, essa disparidade que a gente vê, né, orçamentária e o que de fato é feito perante a educação do município, como que a candidatura, tanto sua como da Carol, pretende resolver, né, para que, de fato, esses 9,45 bilhões sejam aplicados e possam realmente trazer benefício para a população carioca? Porque a gente vê hoje que o dinheiro... Né? Estamos no corte da educação ainda. 9,45 bi para 38 mil professores, 16 profissionais de meio, 1.460 e poucos estabelecimentos de ensino, a maior rede municipal da América Latina, maior do que a capital de São Paulo, que é a cidade de São Paulo. Cara, são números astronômicos. São números astronômicos. E aí, o que você vê? 13 a 15 mil crianças sem creche. Sem creche. Temos como terraplanar, construir, fazer concurso público, colocar funcionários públicos, professores e tal, para atender essas 13 mil crianças? Não, não temos. Porque até fazer essas crianças estão fora da idade de creche. Então, o que nós precisamos fazer?
Um Procreche, um voucher, um convênio, enfim, não interessa o nome. O nome não interessa. O que interessa é que nós precisamos de colocar entre 13 e 15 mil crianças na creche já no ano que vem. Parceria público-privada? Com certeza. Seria a solução. Com certeza. Renato, tu imagine que um classe média, você, por exemplo, pode pegar e escolher qual é a creche que teu filho vai ser matriculado. Você vai lá e matricula na creche que você quer e você tem condições de pagar. Legal. Agora, o cara que é pobre, de comunidade, de favela, ele normalmente tem uma creche no pé da favela ali. Isso aí. Tá? Uma Dinisfate da vida. Cada favela tem ali uma creche pública, que tem um custo médio 3 vezes maior do que uma creche da própria comunidade. Porque toda comunidade tem uma creche, ou 2, ou 3, ou 4, da tia Maria, da tia Carmelita, da tia Ana. Algum projeto social. Tem lá tá os projetos, a crechezinha dela e tal. Por que que o pai não pode escolher colocar na creche que ele quiser? Aí eu tenho uma prima que hoje meu Deus do céu, coordena lá no Terreirão aquela creche do Terreirão, que é a diretora do Terreirão. E eu vejo as agruras dela. Ela tem que tomar conta de tubo de água que rachou, que a água não está entrando na caixa d'água, de vazamento de telhado, de parede que está com mofo. Coisas desse tipo, cara. É uma loucura. Fora isso, tem toda a parte pedagógica. O custo de uma creche pública é 3 vezes maior do que uma creche particular, privada, numa parceria dessa com essas creches de comunidade. E tem mais um aspecto da comunidade. Cada comunidade tem seu aspecto cultural. Exemplo, Rio das Pedras. A educação de uma creche no Rio das Pedras, ela segue as características do povo nordestino. O cara não quer botar o filho dele na creche lá do Largo do Anil, do Largo da... Ele quer botar no Rio das Pedras, que a professora é nordestina, que todo mundo ali compõe a mesma cultura. Então, por exemplo, eu sou vizinho ao Rio das Pedras, eu moro no Anil ali, né, no Bosque dos Esquilos. Cara, eu percebo isso. Eles têm uma cultura viva, uma cultura que eles querem manter. Eles querem que a professora mantenha aquela cultura. E aquelas creches funcionam. E elas são baratas. Então, por que a minha prima, que agora é diretora, mas já esteve no CRE, e ela teve num departamento que ia nas creches que tentavam convênio para medir a altura do vaso, tamanho de janela, etc. Cara, nada disso, cara. Nós estamos no Brasil e no Rio de Janeiro. Nós precisamos que um pai, como você, como eu, como o Vitor, escolha a creche, vai lá, abre um aplicativo, estou matriculando meu filho nessa creche aqui. A pessoa vai, pega o aplicativo, imprime, assina, manda para o CRE, e o CRE tem um ano, aquele primeiro ano, cujo pai que escolheu, o pai que selecionou a creche, e não o CRE, tem um ano não para ir lá reprovar, mas para ir lá gerar uma conformidade. Ajudar aquela creche a entrar dentro de um standard, de um padrão. Entendeu? É isso que eu penso, que todo mundo, aí sim, resolve de pronto. Ou seja, desburocratizar. Desburocratizar. Sensacional a resposta do Popó. Para você que está nos vendo, é fundamental você entender as colocações que os vice-prefeitos, os candidatos têm. Ainda dentro da educação, Popó... Deixa eu só fazer um complemento que tem a ver com o plano de governo meu e da Carol. A Carol assumiu um compromisso público, tá, Renato? Isso. O compromisso público da Carol é o seguinte: enquanto todas as crianças que precisam de creche não tiverem creche, a prefeitura não gasta 1 centavo com publicidade. A nossa primeira peça publicitária será: finalmente não temos nenhuma criança fora da creche no município do Rio de Janeiro. Isso é compromisso do Popó e da Carol. Você pai, você mãe, que está com seu filho fora da creche, que precisa trabalhar, que às vezes tem que deixar com um vizinho, com a vizinha, com o avô, está aí. O compromisso do Partido Novo, Popó, Carol Esponza, é não ter publicidade até que todas as crianças em fase de creche estejam lá. Mas ainda dentro da educação, eu quero trazer uma preocupação que é de foro pessoal meu. Eu estudei em escola municipal 12/13/20, Virgílio de Melo Franco. E na escola municipal eu tive um amigo lá... Em que bairro? Que vem em que bairro? Água Santa. Ah, isso aí. E aí eu tive um colega lá que, jogando vôlei na quadra, ele rasgou o punho na trave. E aí me remete o estado de conservação das escolas.
Porque a gente pensa muito na mão de obra, a gente pensa muito na grade curricular, a gente pensa muito nos recursos humanos, mas se aquele local onde nossos filhos estarão estudando não tiver condições de estudar, vai ser deficitário. Sim. Qual é a preocupação, Popó, que a sua candidatura, a candidatura da Carol tem com o estado de conservação das nossas escolas, que basta você rodar que você vai ver o que acontece na cidade. O Partido Novo tem uma solução para isso e está dentro do plano de governo, no meio da Carol, tá? A gente acredita, e até uma experiência que eu volto à minha prima, né? Mônica, desculpa te citar, mas você é o case que eu tenho. Ela, como diretora, tem que organizar a trave que está enferrujada, a rede que está podre, a água que não está indo, o vaso que a descarga estourou, enfim, a lâmpada da sala que não está acendendo. Então, a gente acredita, Renato, que a diretora, ela é a diretora geral e ela tem que se voltar para a área pedagógica. Sim. E que essas escolas teriam que ter um gestor exclusivo para toda a parte operacional. Então, libera a diretora, é claro, ela é a diretora, ela vai dirigir toda a parte pedagógica, vai estar voltada para a parte pedagógica, ligada às professoras, ligada a toda a parte pedagógica da escola, e ela vai estar acima de um gestor, de um técnico em gestão. Não temos aí o cara que é especializado em gestão hospitalar? Sim. Formamos administradores para fazer gestão em escola. Sim. Esse cara vai cuidar de toda essa parte de manutenção, pintura, vazamento, recuperação, tudo que tem a ver com a parte estrutural. Que você pega uma diretora como a minha prima, que que depois ela foi professora durante a porção de ano, depois ela fez um pós em educação de crianças que antigamente eram especiais, agora são pessoas com deficiência, muda, né, o nome, a gente não sabe o que é o politicamente, que é outra bobagem. Mas o fato é que ela foi se especializando, foi treinando e tal, e no final ela conseguiu ser diretora, o que é raro. Mas, cara, ela está muito ligada à questão pedagógica. O Novo tem a proposta de gestão profissional da parte administrativa operacional das escolas, deixando, sem mexer nada, uma vírgula da estrutura pedagógica. Sim, perfeito, Popó. Perfeito. O Vitor, ele tem uma preocupação aqui que ele vai te trazer, que é na área de saúde, que eu acho sensacional. Vitor, aquele que estava naquele bate-papo, traga, Popó, aquela preocupação da área de saúde. Popó, a gente, analisando aí as contas do município, né, a gente percebe que, assim como na educação, a saúde também tem um orçamento muito robusto, né? Muito robusto, né? A gente está falando aí de 7 bilhões, né? Então, acho que é daí para lá, tá? Acho que é para cima, né? Inclusive. Então, assim, como pode, né, projetos como Clínica da Família, que foram implementados por essa atual gestão e que tem um orçamento robusto, como de 7, 8, 9 bilhões de reais por ano, então isso é muito dinheiro que eu estou falando, faltar remédio, faltar profissional, não ter raio-x. Por exemplo, eu outro dia estava no posto de saúde Salles Neto, na Clínica da Família Salles Neto, com o filho do meu coordenador, porque ele não conseguia fazer um raio-x, porque o profissional do raio-x só fica de 8 às 15 horas. Ou seja, se você tem um problema sério de pneumonia e a sua criança está lá precisando tirar um raio-x às 15h30, não tem, é só dia seguinte ou na próxima escala. Se tiver o raio-x. Se for uma emergência 8 horas da noite, então... Esquece. Né? Esquece. Entendeu? Então, assim, a pergunta, sendo bem clara e direta, qual seria a proposta para aproveitar melhor esse orçamento do município do Rio de Janeiro em questões de saúde? Eu tenho uma experiência assim, bem positiva com agente comunitário de saúde, tá? Ali no Bosque dos Esquilos, a gente tem aquela clínica da família ali da Gardênia, né? Ligada ali à Gardênia. Na época da Olimpíada, aqueles prédios estavam desocupados, ficaram com a Força Nacional, e o atendimento da Força Nacional era naquela clínica da Gardênia. Então, ela foi muito bem estruturada, eu tenho uma boa experiência, tenho uma experiência positiva ali naquela clínica da família. Cara, eu estou me lembrando aqui do Fred Luz, do nosso ex-candidato a prefeito. Cara, você tem, sei lá, trocentas clínicas da família, trocentas UPA. Qual a que funciona melhor? Porra, a que funciona melhor? A que tem a melhor relação custo-benefício, que tem menos reclamação, que tem inclusive elogio, é aquela UPA, vamos supor, lá de Realengo. Pô, vamos trazer o gestor de lá?
Vamos conversar Vamos aprender com ele. com ele. Como é que você faz? Eu faço assim, assim, assim. Tu está disposto a fazer um treinamento para os outros gestores das outras clínicas da família? Vamos fazer isso, vamos aproximar e vamos treinar? Aí tu treinou, tu testou, tu avaliou. Mas aquele gestor da clínica da família de Bangu, pô, cara, ele já treinou, ele já... É o único que não evoluiu dentro dos nossos parâmetros. Então, aquele não serve para ser gestor, vai ser exonerado. Mas aí a gente tem um Entendeu? problema também no estudo, né, Popó? Que são os cabides de emprego. A gente sabe que... Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Não vamos antecipar, porque esse assunto é bastante sensível. Então, isso é uma questão. A questão da gestão, porque que uma funciona bem e outra funciona mal. Porque em Sobral, no interior, lá de Fortaleza, a educação é maravilhosa, que é uma porcaria. Cara, visão do Fred Luz. Quem é o melhor? Qual é a melhor gestão de clínica da família? Qual é a melhor gestão de UPA? Vou pegar esse cara e vou replicar isso aqui para os outros. Isso é um ponto. Agora, por exemplo, prontuário eletrônico. O cara é atendido numa emergência aqui, faz o raio-x, que no teu caso nem conseguiu fazer, mas fez o raio-x. Rapaz, se ele for em outro bairro, lá o raio-x dele que está aqui não está comunicado num prontuário que ele fez o raio-x, o resultado, inclusive com imagem, não tem um banco de dados para ter um prontuário eletrônico. E não estou nem falando entre público e privado, que nós defendemos que o prontuário seja para os quase 7 milhões de cariocas que vivem aqui. Sim. Não interessa se é particular, não interessa se é público. O cara pode ser lá da Zona Sul de Ipanema e Leblon, mas se ele sofreu um acidente em Realengo e precisou entrar no público, o prontuário tem que estar lá, cara. Sim. Então tem que haver... Cara, é dados. Sim, eu sou da área de informática. Sim. É dados, cara. Porra. Tem que estar conectado. Na minha cabeça é o seguinte. O cara nasceu, já abre ali o CPF com a carteirinha com o chip. Tudo que ele fizer é naquele chip, Vitor. O menino vacinou, tá no chip. O menino teve coqueluche, tá no chip. O menino se alistou no exército, tá no chip. É um histórico. Exatamente. Aí o menino tirou a habilitação dele, tá no chip. Tudo num chip, numa carteira de identidade única. Sim. Simples assim. Sim. Entendeu? Então, qualquer coisa tá no chip. Vacinou, tá no chip. Fez uma cirurgia, tá no... Tudo. Foi preso, tá no chip. Também. Acabou. Popó, continuando nessa área de saúde, eu quero falar com vocês sobre a respeito de medicina preventiva. Porque o que a gente faz é depois que a pessoa está doente que vai procurar o médico. Quais são as propostas para a medicina preventiva? O que é a campanha? Quais são as ideias que a Carol, que você tem para a área de medicina preventiva? O fato é o seguinte, o nosso plano de governo é um plano aberto, tá? Então não tem uma ideia interessante que possa ser agregada no nosso plano de governo. A gente tem essa visão desde que o Pedro Duarte começou a compor o plano de governo, que depois passou para a Carol, e esse plano continua evoluindo. O plano é dinâmico. Então, por exemplo, você vê Portugal foi diminuindo o sal no pão, todo mundo come pão. Ele, ao longo do tempo, pressão alta na população inteira. Ao longo do tempo, Portugal, que é um país de 10 milhões de habitantes, é menor do que o estado do Rio de Janeiro, tem 12, 13, aqui, só no Rio são 7 milhões. Só o Rio é quase uma Portugal inteira. Então, manter essas proporções, o fato é que você, preventivamente, pode começar a fazer campanha de redução de consumo de açúcar, consumo de sal, entendeu? A água que todo mundo bebe, ela pode ter substâncias que ajudem a questão da saúde do ser humano. A água muito clorada, eu tive que fazer uma cirurgia de tireoide, excesso de cloro. E o médico da família? Médico. Aí eu te pergunto, a questão preventiva, nós temos hoje os agentes de saúde, que eu gosto muito, mas esse agente de saúde não poderia se especializar? Não poderia abrir treinamento para se transformar em auxiliar de enfermagem? Esse auxiliar de enfermagem não teria condições, por exemplo, de checar uma pressão alta, furou o dedo, testou a diabetes, teste enfim, de glicose. Teste de glicose. Então, quer dizer, se os agentes de saúde se transformam em auxiliar de enfermagem, pode fazer alguma intervenção preventiva de avaliação dessas famílias, e se ela tem a cada 10, 15 ou 20 auxiliares de enfermagem, uma enfermeira-chefe, e a cada 10, 15 ou 20 enfermeiras-chefe, ter um médico preparado para fazer uma visita
numa situação de necessidade. Eu já tive uma funcionária aqui, Glorinha, está aposentada, graças a Deus está bem, mas ela foi fazer um preventivo, que é um preventivo normal que as mulheres fazem, chegou lá e ficou internada. Açúcar no alto, cara, diabetes a ponto já de ter uma cegueira. Isso Entendeu? tá atingindo Olha muitas que crianças loucura, hoje, né? bicho. Ela foi fazer um exame preventivo feminino que as mulheres fazem, ficou internada por diabetes. São determinadas situações que são... A doença vai evoluindo e o ser humano não percebe se não tiver um acompanhamento. Então, preventivamente, você ter os agentes de saúde se especializando um pouco mais, se transformando em auxiliar de enfermagem, é barato. Quanto ganha um agente de saúde? Um salário mínimo? Quanto ganha um auxiliar de enfermagem? Um salário mínimo e meio ou 2? É quanto ganha. Aí tu bota uma enfermeira-chefe, bota um médico de família atrás. Porra, cara, o cara tá... A diabetes do cara tá estourada, tá com 160. O cara vai ficar cego de uma hora para outra. Sim. Ou seja, precisamos de... Aí o médico rapidamente cruza, não, vou peticionar, vou encaminhar ela para uma internação, para um tratamento correto. O que você está trazendo para a gente é que, ao investir em prevenção, vai economizar lá na frente quando chegar na doença. Muito. Vitor, continuando aqui na área de saúde, só vamos abrir uma aspa sobre essa economia. Um diabético, por exemplo, que de repente tem uma inflamação na unha e tem que amputar um dedo ou um pé. Cara, se ele tivesse o controle antes, não custava nada, custava insulina. De repente ele vai entrar numa emergência médica, vai ter que cortar um dedo ou vai ficar cego e vai depender, né, de custos enormes o resto da vida por falta de prevenção. Sim. Entendeu? E não é só isso, a gente tem tuberculose nas comunidades. As comunidades do Rio de Janeiro são níveis alarmantes de tuberculose, cara. Então você vê doenças que têm a ver com o saneamento básico. Sim. a Rocinha é o maior exemplo disso. Né? A Rocinha tem um índice de tuberculose gigantesco. Vitor, com você a palavra. Pegando esse gancho aí, Popó, sobre as questões das comunidades, principalmente, eu acho que você tocou num ponto muito bom, que é do saneamento básico, né? Eu vou fazer um adendo aqui sobre algo que ocorreu, de fato, na região onde eu resido, né? Todo mundo lembra do Favela Bairro, né? Lembro. Bairro Maravilha também, correto? Esses projetos são projetos que, quando vem do governo federal, ele vem com um aporte financeiro muito forte. Na realidade, o Favela Bairro foi o César Maia, que era mas com recursos federais e estaduais. Federal. Isso. E quando eles adentram, né, quando vai ramificando, né, esse orçamento para chegar na favela tal, do bairro tal, ou do outro bairro, a gente sabe que o que está infestado na nossa política é a corrupção, né? E, infelizmente, essa verba vai se desviando ao longo desse caminho. No objeto chega só a metade quando chega, né? Se chegar a metade. Por exemplo, esse Favela Bairro lá das comunidades do Rio Comprido não chega nem 30%. Entendeu? Então, assim, o aporte financeiro que foi feito pelo governo federal para chegar no estado do Rio de Janeiro e chegar na mão do município do Rio de Janeiro, não chega nem 20% a 30% do que, de fato, tem que entrar do objetivo. Então, você vai vendo que, ao longo do tempo, aquela comunidade que poderia ser desenvolvida em saneamento básico, educação e diversos outros temas, né, acaba não sendo desenvolvida, o que está ligado diretamente à prevenção. Exatamente. Porque se você desenvolve, você previne de acontecer. Não, dizem que a cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza R$3 lá na ponta da saúde. Então, quer dizer... E não só na saúde, você vai economizar na saúde, você vai economizar na segurança pública, né? Porque quando você investe em educação, principalmente nas comunidades, você vai dar oportunidade para os jovens, né, de seguir um outro caminho e não achar que aquilo que ele está... Falar nisso, olha só, o jovem seguir outro caminho. Gente, gravem isso. O jovem seguir outro caminho. Sim. Aí o que passa pela cabeça do Popó e da Carol e do Partido Novo? Eu gosto de rotular. O Ganime tinha isso. Eu participei do Núcleo Duro, o Ganime colocou isso no plano de governo estadual. Um negócio chamado Pró-Jovem. Acabou o ensino fundamental, acabou ali 14, 15, 16 anos. Tem uns que acabam com 17, porque repetiu e tal. Mas a maioria acaba ali um pouquinho antes dos 18 anos. Mas já em idade laboral, já em idade de trabalhar. Acabou o ensino fundamental, o município tinha que dar uma bolsa de um curso profissionalizante rápido para esse jovem. Perfeito. É a chance
daquilo que o Vitor falou. Esse jovem, de repente, escapulir do tráfico de drogas, escapulir da bandidagem, escapulir de fazer um ilícito logo no início da vida dele. E que vai perdurar. Porque esses bandidos, esses traficantes, estão atrás de jovens menores de idade, porque são inimputáveis. Sim. Nós vamos chegar lá, Popó. Entendeu? Sim. Nós vamos chegar. Estamos só no pró-jovem. Quer dizer, se você é a história da minha vida, Renato. Eu, aos 14 anos, corri atrás de um curso de refrigeração pago, né? Lá em Cascadura. Fiz esse curso aos 14 anos, tirei minha carteira de trabalho, achei que estava abafando e que com 14 anos eu ia trabalhar. Corri atrás de tudo quanto é oficina de refrigeração, Madureira, Abolição, Cavalcante, Piedade. Não consegui. Pedi à minha mãe, pelo amor de Deus, me montar uma oficinazinha no fundo da casa. Minha mãe chorou, falou, você não vai parar de estudar. Eu me comprometi com ela. Mãe, eu nunca vou parar de estudar, mas eu quero trabalhar. Montei uma oficina de refrigeração, aos trancos e barrancos. Dei sorte que dali a 3 ou 4 meses, a Telerge sorteou um número, que era por sorteio, né? Chegou a cartinha da Telerge, minha mãe não tinha dinheiro para ter o telefone. Pelo amor de Deus, mãe, eu pago o telefone, te boto o cadeadinho. Você lembra do cadeadinho, do Pai de Santo? Era Pai de Santo. E aquele telefone era a emergência da rua inteira. Tia Belinha, tia Lica, tia Zilda, os recados eram ali. Ó, chama lá a tia Lica, telefone aqui para ela. Ó, sua filha já está bem, a cirurgia foi bem lá no hospital. Tio de Noel está falando que está tudo certo. Cara, aquele telefone atendeu uma comunidade, uma rua inteira. Entendeu? E foi o que me salvou, porque eu fiz os cartõezinhos, distribuí no bairro. Toda hora, Popó, minha geladeira deu ruim aqui, Popó, aqui no açougue, se tu não vier, a carne vai estragar, corre pra cá. Eu ia de bicicleta, entendeu? Porque Ou era seja, bairro, né? o que uma educação preventiva, né? Cara, foi a minha do sorte. Popó. E os meus amigos, Sim. a maioria deles, infelizmente, descambaram para Popó, outros eu quero caminhos. te colocar numa saia justa. Vamos lá. Né? Mas a saia justa é para melhorar a sua qualidade de vida, eleitor. Eu vou falar do bairro que eu resido, Jacarepaguá, né? O hospital municipal mais próximo está na Barra da Tijuca, que é o Hospital Lourenço Jorge. Jacarepaguá tem mais de 600 mil moradores, o que justifica, até hoje, Jacarepaguá não ter um hospital municipal. Tem um federal, que é o Cardoso Fonte, na subida da serra, né? Sim, mas estou falando um hospital municipal. Será que o morador de Jacarepaguá não merece o respeito da entidade municipal? Será que o Jacarepaguá não merece uma atenção? Mais de 600 mil moradores ter que se deslocar para um hospital de madrugada, não tem transporte? Ou ele vai para o Lourenço Jorge, ou ele escapola ali para Madureira, né? Tem uma clínica, tem uma UPA na Taquara ali, uma UPAzinha na Taquara. Mas um hospital municipal? Não tem, realmente não tem. Tem o Cardoso Fonte, que é o federal. Então vai ficar aqui um pedido ao candidato a vice-prefeito Alexandre Popó, que numa eleição no dia 6, que se comprometa a estudar a viabilidade para colocar um hospital municipal em Jacarepaguá a fim de atender a demanda dos moradores de Jacarepaguá. Jacarepaguá precisa de respeito por parte do poder público municipal. São quantos subbairros? 16 subbairros. 16, são quantos moradores? Mais de 600 mil. 600 mil, não tem um hospital municipal, né? É incrível, né? E eu não sou a favor só do hospital municipal, não. Não tem um hospital municipal? Problema, querido. Tem que ter acesso, a população tem que ter acesso. Se não tem hospital municipal, quanto tempo demora para construir, equipar, fazer concurso público para poder ter hospital municipal? Ah, demora 5 anos. E nesses 5 anos? Nesses 4 anos? Não. Tem que ter acesso. Tem que ter pediatra para as crianças, tem que ter ginecologista para as mulheres, tem que ter. Tem que ter a válvula de escape. É um convênio? É um corujão? Não interessa o que vai ser. Não interessa. Quais são os hospitais que a gente tem disponíveis? A gente tem o Rio Dor, da Rede Dor, né? Tem o Amil com U ali, que é para pediatria. A gente tem algumas coisas em Jacarepaguá. Privado. É, sim. Privado. Problema é de quem? Problema é do prefeito, do poder público, que não colocou o público. Mas não tendo público, eu defendo a tese que na emergência tem que ter o privado. Ele que faz o convênio. O Tarcisão lá em São Paulo meteu um SUS estadual lá para ajudar, porque o SUS não remunera ninguém, né? O SUS é fantástico. Eu acho que o SUS é um exemplo para o planeta
Só que tem o seguinte, eles fingem que pagam. As instituições que operam com o SUS, as santas casas do Brasil todo, estão todas endividadas. Sim. Então, o que a gente precisa? O SUS, que é federal, tem que ter uma receita maior. Eu defendo que haja um complemento estadual e um complemento municipal, de tal forma que a senhorinha que, de repente, numa emergência precisou ser operada no Rio Dó, vai receber uma farpela do SUS, uma farpela do Estado e uma farpela do município. Até quando? Até o município ter para atender. Enquanto não tiver para atender, vai ter que ser assim. O que não pode deixar de ser. A senhorinha hoje que está com um problema, né, com um pólipo no útero, e vai precisar fazer uma cirurgia, ela vai esperar terraplanar o terreno, construir, fazer concurso público, trazer os equipamentos. Não dá para esperar. A população está morrendo. Até lá já tá? Morreu. Não tem jeito. Esse é Alexandre Popó. Nós temos um assunto para poder... Não podemos esquecer da Carol, agora, que a Carol endossa... É a 01, ela é... eu sou o 02, a 01 endossa tudo que agora, eu estou falando aqui. Agora eu queria trazer uma outra polêmica aqui que eu acho que é muito importante. Né? A gente fala muito aí sobre educação, sobre saúde, sobre saneamento básico, sobre empreendedorismo, desburocratização, mas tem uma coisa que assola muito a população carioca, né? Principalmente a população periférica, e que eu acho que é primordial, né? Que é a situação 01 da vida de qualquer ser humano. Quem tem fome tem pressa. Né? Então a gente sabe que a população, quando ela não bem alimentada, né? Quando ela não tem recurso suficiente para comprar comida, né? Ela acaba se vendo numa situação desesperadora. Né, Popó? Então, qual seria o planejamento, tanto seu como da Carol, né, que é a nossa prefeita, para poder tentar mitigar e até mesmo, quem sabe, erradicar, né, a fome no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro? Vamos começar do começo? Eu tenho um sítio lá no Mendanha. Uhum. Quando eu comprei esse sítio, há uns 8 ou 10 anos atrás, cara, tu andava ali por trás saía por Bangu, onde tem os presídios, eu ia ali por trás. Cara, era hortifruti, caminhões, aqueles caminhões para carregar as mercadorias de madrugada. Eram cheios aqueles caminhões, aqueles caixotes e tal. Uma produção, né, de hortifruti, e hortifruti granjeiro. Demais. Aquilo foi acabando. Ora, toda a nossa alimentação agora é importada do interior do estado, de São Paulo, de Minas e do Espírito Santo. A cidade do Rio, que tinha uma área rural, que eu desconhecia, eu só conhecia que tinha uma área rural, Renato, quando eu comprei o sítio no Mendanha. Eu falei, caramba, olha quanto chuchu, ó quanta manga, ó quanta banana. Porra, cara, o cara produz aqui, tem toda a parte de hortifruti granjeiro naquela região. Aquela região virou loteamento de miliciano e de traficantes que disputam as regiões e loteiam. Em pouco tempo, cara, eu vi aquelas plantações todas irem sumindo e virando loteamento. Em terrenos, inclusive, de várzea, que não cabe construir. Porque, se você for lá, você vai ver que tem o Morro do Mendanha, aquilo vem num aclive suave, do lado direito ele está acima do nível, do lado esquerdo ele está abaixo do nível da rua. A água toda vem pelo lençol freático e inunda aquilo lá. Aquilo é bom para chuchu, para tudo quanto é tipo de plantação que precisa de muita umidade no solo. Pô, mas você arrancar aquilo tudo e fazer ali um condomínio loteamento, aquilo quando enche d'água, as pessoas perdem. Sim. E, inclusive, eu tenho uma ex-esposa, Débora, muito minha amiga, casado com o cabo da PM, Bruno, muito meu amigo, que comprou uma casa num condomínio do lado esquerdo ali, do Mendanha ali, e nessa última inundação que teve, perdeu 70% dos móveis. Casas que aqui em Jacarepaguá valeria, sei lá, R$1 milhão, R$800 mil, lá não vale 150 mil, porque a pessoa perde tudo numa chuva. Então, nós temos um problema sério de desestruturação da produção agrícola da cidade, do município. O município não produz. Não produz agora. Porque há 10, 15, 20, 30 anos atrás, produzia. Muita coisa era produzida dentro do município que não é mais. E você tem aí regiões enormes que poderia. Nós acabamos com isso. Nós acabamos com a nossa capacidade de produzir alimentos. Eu me lembro, quando eu era garoto, lá em Cascadura, Rua Quintão, número 987. Aí tinha a nossa hortinha, tinha o nosso tomatinho, né, no bambuzinho lá subindo, a gente tirava o tomatinho, tinha nosso agrião, salsinha, tinha a mangueira, tinha a romã, tinha o cajá, tinha o jambo. Rapaz, o que eu comi de manga em cima de uma mangueira
num verão com sombrinha, era aquela brisazinha que Deus mandava, eu ali comendo uma manga in natura, entendeu? Época boa. Época boa, cara. Tinha terreno, os terrenos tinham sempre, entendeu? Tinha as hortaliças que a vovó Carmelita plantava, tinha o boldo, que era ruim pra caceta, né? A velha socava o boldo e enfiava na gente. Mas a gente ficava bom. Popó, vamos fazer aqui uma guinada agora. Vamos. Para falar sobre mobilidade urbana. Opa! Isso é muito bom. A gente vive numa cidade caótica, né? Os engarrafamentos são constantes, não há a interligação no transporte público, né? O mau planejamento, a ausência de diálogo do poder público municipal com o poder público estadual. Recentemente, a gente viu a obra que foi feita na Avenida Brasil e é impressionante. Faz-se uma obra e piora o trânsito, né? Muita coisa, meu Deus do céu. Ao que chega a politicagem, porque a política bem feita, bem executada, nós trazemos benefício para a população. E eu, como vereador, o Vitor, como vereador, temos essa preocupação, né? Eu quero perguntar para você quais são as ideias, né, dessa candidatura, da nossa Carol Esponza, de Popó, a respeito da mobilidade urbana. Nós podemos falar de Avenida Brasil, nós podemos falar do transporte ferroviário, que já chegou a transportar 1 milhão de passageiros e hoje transporta menos de 500 mil pessoas. Quais são as ideias que vocês trazem para trazer de benefício para a população? E com um adendo nisso aí que você está falando, Renatinho, que essa mobilidade urbana que foi feita ali na Brasil, principalmente voltado para o BRT, quantos empréstimos foram? Ah, não sei, eu sei que... 6 empréstimos de no mínimo 500 milhões. Cada um. Não, o último foi do Banco do Brasil, 950 milhões. E 3 dias depois, o Eduardo Paes foi lá em Brasília comunicar ao Lula que o vice não seria do PT. Cara, o cara deu uma volta do Lula, cara. Esse é o verdadeiro malandro. Esse é o malandro carioca. O cara pegou 950 milhões no Banco do Brasil, 3 ou 4 dias foi lá embarcou para Brasília para comunicar ao Lula que o vice não seria do PT e seria do próprio partido dele. E ele já está se estruturando para ser candidato a governador com o nosso dinheiro, com o imposto dos cariocas. Mas vamos lá para o transporte, tá? Cara, olha só, você compara São Paulo com Rio, é inevitável comparar São Paulo com Rio. São Paulo, ano sim, ano não, inaugura 2, 3, 4 estações de metrô, ferro e tal, e foi aumentando a rede deles, interligando todas elas e tal. Então, São Paulo tem o triplo da rede férrea urbana que o Rio de Janeiro tem, tá? E com soluções que ele foi... Aí, ao longo de 30 anos, já 3 estações por ano em média, 90 estações, foi crescendo. Porque o transporte de massa, Renato e Vitor, é trem e metrô. É sobre trilho. É sobre trilho. É trem e metrô, é sobre trilho, tá? Eu fiz um estudo... Quando fiz a faculdade de administração, que eu adoro estudar, né? Então, eu também comecei uma faculdade de administração, depois não aguentei contabilidade geral, aí eu não aguentei. Mas eu fiz o TGA, que é a Teoria Geral de Administração, né? Que todo mundo faz, né? E dentro disso foi feito um trabalho sobre mobilidade urbana. Então, eu tive que estudar mobilidade urbana no planeta todo. Eu estudei tudo que tinha mobilidade urbana em tudo quanto é lugar. Então, eu sabia quantas estações de metrô tinha em Nova York, 390 e tantas, quantas em Paris, em Madrid, quantas em São Paulo, quantas no Rio. Eu sabia tudo de mobilidade urbana. Então, e sei hoje que o processo foi de migrar passageiros da rede férrea, que hoje, ou mal ou bem, eu andei há 30 anos atrás no Marmitão e andava na porta. Como é que era o nome mesmo? A gente era... Surfista de trem. Surfista de trem, não, e tinha um outro nome, mais antigo ainda. Surfista de trem era em cima. Eu andava na porta, tinha um nome. Minha mãe, quando me pegava, né? Porque minha mãe era da rede ferroviária. Então, alguns seguranças da rede ferroviária, que havia uma segurança, eles eram inclusive federais, eles de vez em quando, dona Rosinha, eu vi o Popó agarrado aqui na porta do trem, esse garoto vai cair, hein? Era uma surra. Era uma época do tamanco, era tamancada na omoplata, mano. Era tamancada na a omoplata ficava sem movimentação durante os 3 dias, né? No boldo da vovó com sal grosso. Então, era por aí. Mas o que acontece é o seguinte, esses passageiros foram, de uma forma ou de outra, por reserva de mercado, por má intenção eleitoreira, eles foram se estruturando o transporte coletivo,
que é coletivo, não considero de massa, porque um BRT transporta 6.000 horas sentido. Pode transportar, se passar de 1 em 1 minuto, 6.000, 8.000 horas sentido. Agora, um trem com 12 composições, hora sentido, minuto a minuto, transporta 70.000 horas sentido. Hoje, ele transporta 30.000 horas sentido pelo número de composição e pela frequência que ele passa. Mas ele, em capacidade máxima, chega a transferir 70.000 passageiros hora sentido, se encostar uma composição com 12 vagões, minuto a minuto. Isso aí é a capacidade máxima do transporte de massa. E a capacidade máxima de um BRT articulado é 6.000. De um biarticulado, 9.000. É isso, cara. Então, em Curitiba, que é uma cidade 5 vezes menor do que o Rio, você tem o BRT biarticulado, ou seja, o BRT atração com mais duas composições. Aqui é o articulado normal. Não dá. O apelido do primeiro BRT, lá de Santa Cruz Barra, era BR-Trem. Entendeu? Agora fizeram o Transbrasil, que era para ser feito, Renato, em 2016, pelo prefeito que está aí. Sim. E que só acabou agora de cara com as eleições. Só que ele não deu sorte, porque eu não sei como é que eles planejam isso, eles conseguiram segregar 2 vias, uma para o BRT e outra para os intermunicipais e interestaduais, e espremeu. A faixa seletiva. Espremeu. Então, o que acontece? O engarrafamento aumentou. Sim. E eu fui com o Mordoc lá, nosso candidato a vereador também, anteontem, gravamos e cronometramos. O BRT passa de 6 em 6 minutos, de 7 em 7 minutos. O interestadual e o intermunicipal passa de 15 em 15 minutos. Eram 2h40 da tarde, estava fora do rush. Mas tu olhava as pistas intermediárias, já estavam começando a engarrafar às 2h40. E uma porção de gente andando na calha do táxi e do intermunicipal, porque ninguém aguenta. Ou seja, num projeto que era para facilitar a vida do carioca, você acaba... Prejudicou, porque você acaba diminuindo... Agora, detalhe, Renato, eu estou com 60 anos. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em Miami. Porra, eu estava com 20 e poucos anos. Então tem 30 é varada. Não sou velho mesmo, tem 30 e poucos anos. 2 amigas foram me pegar no aeroporto em Miami. Quando ela voltou, ela entrou numa seletiva. Eu falei, mas tu pode entrar na seletiva? Não, com 3, 4 ou 5 pessoas nós podemos entrar na seletiva. Isso há 35, 38 anos atrás. Cara, por que aquela seletiva não pode passar um carro particular com 4 ou 5 passageiros? Transporte solidário. Sim. Ou seja, é a subutilização daquilo que foi construído. E detalhe, se você fizer uma alteração simples, ou seja, você pode circular com o carro desde que seja 4 ou 5 passageiros dentro dele, transporte solidário, tu combina com o teu vizinho, um dia vai você, um dia vai teu vizinho e tal, um dia vai no teu carro, outro dia vai no outro, e mantém. Cara, você aumenta em 50%, em 60%, em 70% a capacidade de fluxo, que está subutilizado. Mas o problema é que a gente nunca vai ter fiscalização para isso aqui, né? A gente tem um problema muito sério. Não, olha só, aí para isso tem câmera, não precisa de gente. Para isso, Vitor, câmeras OCR que lê placa, câmeras de reconhecimento facial em estádio de futebol, em grandes eventos. Usar a tecnologia existente é para isso. Agora, mas vai jogar isso no Centro de Monitoração do Rio de Janeiro? Não funciona. O Centro de Monitoração não funciona. Tem que ter um puta servidor com inteligência artificial que pegue todas as tipicidades e direcione as tipicidades. Sim. Rápido assim. Tem que cair no comando humano na última fase. E não na primeira fase. O cara tá ali com 68 câmeras. O cara tá olhando o quê? O cara tá olhando o zap dele, cara. Verdade. Não é ele que tem que processar as imagens. É um servidor de imagem que tem que processar as imagens. Artificial, com certeza. Entendeu? Eu tenho... Isso tudo, Renato, não estou inventando a pólvora, não estou inventando a roda. Já existe. Já existe. Aonde? Lá, Adriano Silva, Joinville. Tudo isso existe em Joinville, cara. Esse aí é o último assunto que nós vamos abordar. Vamos passar para um tema aqui que é bastante sensível, que todos nós, moradores da cidade, somos vítimas, né? Segurança, né? Todos sabem que é uma bandeira que eu defendo, até mesmo porque eu trabalho com isso, eu tenho empresa de segurança, eu tenho um clube de tiro, ou seja, eu estou envolvido diretamente nesse tema. E a cidade do Rio de Janeiro, nós vemos constantemente na propaganda o nosso atual prefeito se eximindo da responsabilidade. A gente sabe e entende a responsabilidade do Estado, porém na DPF 635, eu não tenho certeza. Faquin, né?
Fala do Fachin, da DPF do Fachin. Não, ficou determinado a responsabilidade solidária da prefeitura no que tange a segurança. E aí a gente leva muito para a guarda municipal. E o que a gente vê a guarda municipal fazer? Batendo, agredindo o camelô, ao invés de cadastrar e fiscalizar para que eles não façam venda de produtos roubados. Há uma utilização errada da guarda municipal. E multa, né? E essa guarda municipal, ela deixa de ser utilizada. Então, segurança é um tema sensível porque ou você já foi vítima, ou alguém na sua família vai ser vítima, ou pior, você será a próxima vítima. Dito isso, Popó, quais são as propostas para a área de segurança na cidade do Rio de Janeiro? Vamos lá, temos 7 mil guardas municipais, o Eduardo se gaba de que é maior do que a de São Paulo. Aqui são 7.300, lá são 7 mil. O fato é que cada cidade pode ter 0,2% da sua população na composição da Guarda Municipal ou da Polícia Municipal. E a gente tem 0,1. Então nós podemos dobrar. Nós podemos chegar a 13.600, salvo engano, tá? Vamos arredondar para 14 mil. Temos 7, poderíamos dobrar. Então é o seguinte, a gente tem uma guarda já antiga, muita gente de cabelo branco, já sem condições de estar numa operação um pouco mais séria e um pouco mais difícil, um pouco mais perigosa também, porque há a questão do perigo. Mas o que a gente defende? Primeiro, um concurso para guarda. Mas que concurso é esse? Demora... Não. PSS, Processo Seletivo Simplificado. As Forças Armadas estão fazendo muito isso. Processo seletivo simplificado. Mas quem pode vir, Popó? Pode vir cabos, sargentos e soldados de primeira linha que foram reformados nos últimos 5 anos e que estiveram dentro do quartel no máximo 8 anos. Porque agora está assim. Meu sobrinho, na época da Olimpíada, era a PA, Polícia da Aeronáutica, que fazia o monitoramento lá no aeroporto. Então, de vez em quando, eu cruzava com meu sobrinho enorme, fuzil na mão e tal, olhava, o que está fazendo aí, mano? Bença, tio! PA desse tamanho, bença, tio, Deus te abençoe. Então, nós temos rapazes aí de 24, 25, 28, 29, até 30 anos, que serviram as Forças Armadas durante 5, 6, 7, 8 anos, que já tem um preparo e que poderia, através de um PSS, um processo simplificado simples, ingressar, fazer um treinamento rápido. Esses garotos já sabem atirar de pistola, já sabem atirar de fuzil, estão treinados. Sim. Então vai passar por um pente fino, fazer uma avaliação psicológica rigorosa, para começar, então, a trazer um sangue novo, uma galera nova, porque isso tem um custo para a prefeitura, para começar a ter um policiamento um pouco mais sério. Eu defendo o Corme Damião, velho antigo da minha época. 2 policiais caminhando, não precisa de carro, não precisa de nada. 2 policiais caminhando pela rua, ou 3, né? Policiamento ostensivo. Aonde? Em todo o comércio, em toda a estação de BRT, no entorno de todas as escolas. São 1.600 escolas. Precisamos de 3 mil homens só para a escola. As praças, o comércio, as estações. São quantas? São 200 estações de BRT. Tudo bem, precisamos de 400 homens. Então, precisamos dos 14 mil homens, né, que vão ser treinados aos poucos, sistematicamente, e vão ser alocados conforme a capacidade de cada um. Eu defino, inclusive, uma guarnição de força de recurso especial. Ah, Popó, o que é recurso? É o BOP, é o CORE? Não. BOP é um batalhão de operação especial, CORE são operações que requer, né, forças especiais, mas a prefeitura vai, quando precisar desocupar uma rua, vai contar com o BOP, vai contar com a PM, eles vão chegar lá atirando em todo mundo. Não é essa a proposta. A proposta é de comunicação, a proposta é de paz. A proposta é avisar a comunidade, conversar com os presidentes de associação de moradores, não com os traficantes, mas com os presidentes de associação de moradores, que têm acesso a essa galera. Fala, gente, nós precisamos de paz, a ambulância precisa entrar para socorrer a coroinha, a mulher que está grávida, entendeu? A Conluve precisa entrar para fazer a limpeza, para fazer o saneamento, fazer uma poda de árvore. Enfim, a gente precisa, os camelôs, Silvio Santos vem aí. Existe exemplo maior do que isso? Não. Silvio Santos vendia caneta na Praça 15, gente. O maior comunicador do Brasil, um tremendo empresário. Quando eu vejo 3 ou 4 garotos vendendo bala, eu penso assim, daqui a 30 anos um garoto desse vai ter uma rede de loja de doce.
Ô, Popó, É isso que eu legal, penso. que legal. Popó, o Vitor colocou aqui muito bem, quem tem fome tem pressa. E quem tem insegurança tem pressa, né? Da mesma forma que você utiliza as parcerias público-privadas, seja para educação, seja para a saúde, nós temos o mercado de segurança formado pelos vigilantes. São 150 mil homens, não é isso? Mais ou menos? Quantos homens Nesse são? mercado? Nesse mercado. São 50 e tantos mil policiais, mas essa força auxiliar, acho que é 3 vezes maior. Por que não fazer parceria público-privada da prefeitura com essas empresas dentro das áreas onde estão sediadas essas empresas, de forma a pegar uma parte desse efetivo e ser contratado para fazer a segurança nesses locais, seja em praças, seja em escolas, seja em área de saúde, de forma que a gente não espere, porque a cada dia que passa, que espera, a insegurança aumenta. Deixa eu falar sobre esse exército de 150 mil homens, mais ou menos, que existe em segurança privada aqui no Rio de Janeiro. 150 mil homens, com ata, com treinamento de tiro pela academia de polícia. Meu cunhado era segurança, casado com a minha irmã, está aposentado, mas o cara tinha ata. Hoje são escolas de formação de vigilante. Entendeu? Tem as escolas de formação, mas depois eu me lembro que para tirar a ata e poder ter o porte, aí é polícia Não, hoje é civil, diferente. é Hoje a Polícia Federal que fiscaliza e coordena, você tem as escolas de formação de vigilante, e o vigilante, após ser formado e estar com a sua ata em dia, que precisa ser renovada. Renovada. Ele é contratado pela empresa de segurança para ser usado em determinado E a Polícia local. Federal é que faz a... E ela fiscaliza E que muitos deles são ex-militares. Sim. Muitos deles já Não, são eu, ex-militares. na minha cabeça, o PSS que eu me referi agora há pouco, eu falei do PSS desse grupo, né, que são profissionais que tiveram nas Forças Armadas ali no início das suas vidas. Mas, por exemplo, tem uma força enorme, que são essa força de segurança privada, que teria que ser convidada para um processo desse, né? Tipo assim, eu tenho uma empresa de segurança, eu vou habilitar ela junto à prefeitura, porque, por exemplo, eu vejo assim, às vezes se você vai num lugar que tem uma empresa grande, uma indústria, ou o cara tem um galpão enorme, ali dentro tem valores, e ele monta a guarita nas pontas dos muros e bota segurança privada. Aquela segurança privada, que é do muro para dentro, através de um convênio, pode ser do muro para fora. Ou seja, Você já tá entendendo? acontece. Sem muito esforço, o cara está ali montando guarda, fazendo monitoramento, é claro, de segurança privada, mas ele pode ter um canal e pode ter um convênio com a prefeitura através de uma PPP para estar comunicando situações, para estar avisando, entendeu? Enfim, e para estar, inclusive, através de um convênio, em vez de estar dentro da guarita lá em cima, está caminhando no entorno da indústria dele. Às vezes é um quarteirão inteiro. Sim. Lá em Cascadura, a gente tem... Era o nosso campinho de futebol. Virou um galpão, tem 2 guaritas em cima, e eles fabricam peças de reposição de trem. Isso já é uma prática utilizada, né? Por exemplo, muitos síndicos, né? Muitas ruas, você vai ver que eles contratam segurança privada. Né? Eu quero trazer aqui... Condomínio. Eu quero trazer aqui, essa semana que passou, aconteceu um fato com o Vitor, né? O Vitor ia sair para um evento nosso, um evento suprapartidário, e ele foi impedido de sair devido à insegurança, tiroteio. Local. Eu queria que, Vitor, você externasse isso e, de bate-pronto, fizesse a pergunta para o Popó, porque esse tema é um tema muito sensível. Muito sensível e muito latente. Resumindo, o que aconteceu foi uma coisa assim, até meio estrondosa. Eu até indaguei, né? Agora, essa semana, nós temos o Conselho Comunitário de Segurança, né? Que são os CCS. Né? E eu até indaguei o pessoal lá da Polícia Civil, da Polícia Militar, falando, o que aconteceu, gente? Eu acordei com a notícia de que tinha um drone jogando granadas. É brincadeira, né? Um drone jogando granadas. Assim, calma aí, tô no Iraque, o que tá acontecendo? Então, assim, nem eles sabiam responder. Na faixa de Gaza, efetivamente. Olha só, assim? antigamente era fuzil. Vocês ouviram? Drone jogando granada. Daí para pior. Não está preocupado porque ainda não chegou na sua casa? Hoje está ali, uma hora chega. Desculpa, Vitor. Não, mas continua. Assim, tá mesmo, uma loucura. Então, assim, e além disso, isso causa insegurança nas pessoas que estão querendo ir para o seu trabalho, que estão querendo fazer seja lá o que for.
Mas e também o que fica para aquela população que está ali, que nada tem a ver com aquele problema? É refém, né? Que é refém daquela situação. Na hora de sair para um trabalho, na hora de levar uma criança para a escola. Creche, pra porque creche. isso causa um trauma tremendo. Isso causa um trauma numa criança Não, dessa. nós já perdemos crianças com bala perdida dentro de escola. Dentro de escola. Isso já aconteceu no isso é surreal. Em 2020 eu fui candidato a vereador. E a gente era entrevistado por três membros do Novo de outro estado. Então, eu fui entrevistado por um de Curitiba, por um de Maringá e outro de Ponta Grossa. Aí a primeira coisa que eu indaguei é se eles já tinham visitado o Rio de Janeiro. E foi um questionamento que eu fiz internamente ao Novo. Como é que eu vou ser entrevistado por um cara que tem uma visão liberal, mas que vive praticamente em outro planeta, comparando com o Rio de Janeiro? E na entrevista eu falei, gente, nós temos crianças, tinha acabado de haver um fato de crianças que tinham sido baleadas dentro da escola. Sim. Tiro comeu lá do lado de fora, uma criança foi baleada dentro da escola, no pátio. Uma correria danada, as crianças correndo, se abrigando. Essas confusões que a gente só encontra no Rio de Janeiro. Então, cara, tipo assim, não tem comparação o que acontece com o Rio de Janeiro, o que acontece com outros municípios. Infelizmente, não tem. A gente tem amigos que moram em São Paulo, sobrinha que mora em Belo Horizonte, que tem uma sensação de segurança muito superior. Por quê? Porque não escuta estampido de tiro o tempo todo. E agora é todo bairro. Eu falei assim, Copacabana não, Copacabana também. Todo lugar tem. Todo não tem lugar com a mesma tem cadência, né? Mas... não tem a mesma frequência, a mesma intensidade, né? mas você não está seguro em lugar nenhum. Essa é a verdade. Renato, câmaras OCR, Joinville, galera. Câmaras OCR em todas as vias de entrada e saída da cidade. Ela lê a placa. Um servidor de imagem verifica se a placa é verde. Verde é porque está em dia, imposto em dia, o carro está ok. Amarelo é porque está com os impostos atrasados. Não interessa para Adriano Silva. Vermelho, carro roubado. Então, um servidor ligado a câmeras OCR, nas entradas e saídas da cidade, entrou um carro, a câmera OCR leu, é vermelho, tem um convênio com a PM, tem uma guarnição só para isso, para acompanhar esse carro e tentar abordar esse carro dentro de Joinville. Então, o cara entrou com o carro roubado em Joinville, vai ser preso. O cara roubou um carro em Joinville. Se houver uma comunicação imediata, o carro não sai de Joinville. O cara tem que abandonar o carro porque ele vai ser preso na saída de Joinville. Popó, o que você colocou aqui... OCR. Você... Agora, olha só, o que nós temos de acesso? Ponte Rio-Niterói, as BRs, né? Rio-São Paulo, Rio-Petrópolis, São João de Meriti, Caxias. Temos alguns acessos. OCR, câmera OCR. E eu vou além. Nessa câmera OCR tem também uma... Existe uma inteligência artificial que ela consegue fazer o reconhecimento de imagem. Não só o reconhecimento facial. E não só o reconhecimento de placa. Ela consegue reconhecer se o indivíduo está armado ou não. A câmera OCR, ela faz a leitura da placa, pega e codifica, vai no banco de dados do Detran e da polícia e vê se tem alguma sinistralidade ou não. A OCR faz isso, mas tem essas câmeras que são mais caras, que são de reconhecimento facial. Popó, o que você colocou aqui é o seguinte... Interesse é tudo aquilo que satisfaz uma necessidade. Se eximir da responsabilidade não dá. Se o governo do Estado ele não tem iniciativa, parte do poder público municipal, e aí nós, como vereadores, vamos estar cobrando do poder público municipal para que ele tenha iniciativa e chame o governo do Estado para fazer isso. Nós não podemos ficar refém da insegurança. Agora, para finalizar... a cereja do bolo. Os nossos adversários, porque nós não temos inimigo, nós temos adversários políticos, eles têm por hábito falar que o Partido Novo é contra o funcionalismo público. É uma tremenda inverdade, é uma falácia, é uma ignorância. O fato do Partido Novo incentivar o empreendedorismo, fazer com que as pessoas tentem produzir e sair da escravidão trabalhista, não quer dizer que ele seja contra o funcionalismo público. E nós temos um maior exemplo, que é a cidade de Joinville, né? O que ocorre em Joinville, você que está nos assistindo, entra para poder conhecer. São as ideias
que nós temos como vereador para a cidade, e eu gostaria que você, Popó, esclarecesse para todo mundo quais são as ideias do Partido Novo no que diz respeito ao funcionalismo público, para desmistificar isso, que o Partido Novo é contra o funcionalismo público. Vamos lá, gente. Existe um negócio chamado cargo em comissão. Cargo em comissão nada mais é do que cabide de emprego de senador, deputado federal, de vereador, de secretários municipais, colocando seus asseclas, né? Seus asseclas. Você esqueceu de falar de vereador também. Vereador, vereador não, falei, também. vereador, falei vereadores, falei também. Vereador, secretários municipais, secretários, senador, enfim, os asseclas que compõem a base do poder executivo do município. O que acontece? Ele tem as suas indicações, o cara fez um cursinho EAD em algum lugar do planeta e ele se acha o AIS na área de saúde. Aí coloca ele para coordenar uma UPA ou para coordenar clínica da família. Uma clínica, enfim. E aí você tem lá o cara que se dedicou, o funcionário público que fez um concurso público, que para fazer esse concurso público ele teve uma formação, senão ele não poderia fazer, né? E que ao longo da carreira dele, ele foi ficando cada vez mais prático, cada vez mais experiente, aí fez um outro treinamento, uma pós-graduação, né, um mestrado, até doutorado. Cara, tem funcionário público com doutorado. O sonho da vida do cara, depois de 20, 25 anos na função, é coordenar o setor. E que ele é expert. Só que o que acontece? Nós temos 4.300 cargos em comissão. Isso fora do período da eleição. Então, qual é o estímulo que um funcionário público tem de trabalhar debaixo de um ser humano que gerencia ele, que não tem a menor capacidade? Em Joinville, processo seletivo. Processo seletivo. Então, o cara tem lá funções de gestão em escolas, né, em departamentos administrativos da prefeitura, em clínicas populares, né, UBS, clínica, Unidade Básica de Saúde, enfim, variam-se os nomes, mas é tudo a mesma coisa. Cara, processo seletivo. Aquele funcionário público que está interessado, ele se inscreve no processo seletivo e normalmente, sistematicamente, ele passa. E ele passa a assumir a gestão, aquilo que era o sonho da vida dele. Tu não vai longe, a gente visitou 3 escolas aqui, eu, Lívia e Carol. Cara, aqueles ex-professores que deram aula há 20 anos e que se prepararam, que viraram diretor de escola, tu olha para o corpo de direção, cara, é impressionante, sabe? O nível de dedicação, a capacidade que esses caras têm. A nossa sorte, Renato, é que nós temos muitas escolas que estão caindo aos pedaços, problema de goteiro, mas que tem uma gestão voltada para o ensino, para as crianças, entendeu? Se importa, O cara, então, eu tive um relato, não posso nem dizer qual é a unidade. A unidade é lindíssima, muita vontade de dizer. Tá? Foi um presente ao Pedro II, a humanidade de educação, de ensino fundamental. Aí o pessoal já tira a pista e vai descobrir onde é que é. O Pedro II ia ser presenteado por um grupo de empresários. Em vez de querer receber um Cartier, uma coisa assim da época, que era pica, quis uma... vocês me dão uma escola pública? O Pedro II. O nosso último. Aí, essa escola, ela é centenária. Esse diretor estava até com a camisa do Flamengo. Tinha acabado de dar um pau no Flamengo de 4-1. Tadinho do bichinho. Falei, lamento muito, sou botafoguense, mas, só você ser flamenguista e estar com a camisa do Flamengo depois dessa derrota, significa que eu tenho que te respeitar, brincando com o diretor. E aí, em off, não podia gravar. Eu falei, não grava isso, que o cara vai ser exonerado. Ele recebeu R$80 mil em fevereiro. O telhado estava que era cupim só, porque era uma escola centenária. Falou, não tinha jeito. Eu tinha que arrumar o telhado, senão o risco de desabar, cair telha antiga na cabeça de aluno aqui. Peguei os 80 mil, briguei daqui, briguei de lá, consegui consertar o telhado. Em março, tudo pronto para receber as crianças. Isso era maio, era pré-campanha ainda, final de maio. A CRE mandou R$3 mil para mim. Cara, o cara recebeu 80 mil para o ano inteiro, teve que fazer uma reforma de telhado rapidamente para poder entrar com o ano letivo, atender as crianças. 550 crianças, fomos visitar um JET. O JET, amigo, tinha 8 computadores. Para quantos alunos? Para 550. Detalhe,
A placa do JET, né? A placa que tem aquela placa bonita, com aquela torre Sinalização, bonita, aham. aquela sinalização, né? Lindíssima. Aquela torre com aquela placa custava... É mais caro do que os 6 computadores que estavam lá dentro. Cara, um absurdo. Absurdo em cima de absurdo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Realmente, a gente tem case... Quem está falando não é o Popó, não é a Carol, não é o Renato, não é o Vitor. Quem está falando é a população joinvilense. 93% de aprovação do governo Adriano Silva, que é o case, que é o perfil do Novo, é o formato do Novo. Nós não vamos inventar a roda. Aonde é o melhor? É o que nós vamos fazer. Quem é o especialista? É o que nós vamos contratar. Isso aí. Acabou. É simples assim. Não precisa. O que está dando certo? Pô, é aqui que está dando. Fulano, está dando certo. Você pode dar um treinamento aqui para mim? Você pode me ajudar aqui? Cara, não tem que inventar a roda. Joinville, 93% da população. Zema, 800 e tantos municípios, governador de estado, foi reeleito com 56% no primeiro turno. Lá, prefeito de qualquer partido, de qualquer ideologia, gosta do Zema. Cumprir acordos, manter, sabe, as coisas, pagar à prefeitura o que tem que ser pago, entendeu? Manter as coisas em ordem, é simples assim. O plano do Zema lá em Minas do empreendedorismo é maravilhoso. Não, tem o Trilhas do Futuro que treinou 145 mil jovens nesses 5 anos e meio. Aqui o ProJovem é uma cópia. É uma cópia do Trilhas do Futuro lá. É simples assim. Então, você que está nos assistindo, isso é o Partido Novo. Estamos chegando aqui ao final. Eu quero pedir ao Vitor Reis, nosso candidato a vereador, as suas considerações finais. Bom, além da gente estar aqui conversando sobre pautas que são de suma importância para a população carioca, porque eu costumo dizer o seguinte, Popó e Renatinho, tudo aquilo que importa para a gente também importa para todos. Né? Então, o que a gente faz aqui no município do Rio vai refletir no Estado, que vai refletir no Brasil como um todo. Né? Então, essas pautas que foram tocadas aqui hoje, né, que demonstram o que de fato é a essência do Partido Novo, né, para desmistificar o que as pessoas acham que é o Partido Novo. Né? Porque as pessoas são muito enganadas aí fora. Né? Tem muita fake news, né? Já que esse jargão popular hoje em dia caiu no gosto de todo mundo, tem muita fake news, inclusive sobre o nosso partido. Né? Então, acho que é muito importante quando a gente traz o vice-prefeito, né, que mal aparece às vezes nas entrevistas. Na realidade, eu sou o suporte da Carol, né? Sim, mas que também é muito importante para as pessoas saberem qual é a sua visão, né, porque reflete diretamente em qual é a visão do partido e da prefeita. Né? Então, a gente trazendo isso para a população, junto com 2 vereadores que vão ser a base do governo, para mostrar que sim, a gente tem possibilidade de mudar. Que unindo essas forças todas, a gente tem possibilidade de fazer o Rio de Janeiro dar certo. Né? Então, a minha consideração final fica, primeiro, Vitor Reis para vereador, 30888, Renatinho Alves, número 30133. E Popó e Carol Esponza, número 30. Legal. Renatinho, Pessoal, agora é a tua vez, vamos lá. Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do Vitor numa campanha eleitoral, parar sua agenda para essa conversa aqui, para trazer informações para você, eleitor. Quero agradecer imensamente ao Popó, nosso candidato a vice-prefeito, que está com a agenda mais atribulada do que todos nós, está aqui, e dizer para você, eleitor, não tem saída fora do Partido Novo. Não tem. Esquece todos os demais. Não há saída. Se você quer uma mudança de fato, se você quer viver numa cidade maravilhosa, a solução passa obrigatoriamente pelo Novo. Ah, vocês são melhores? Não, nós somos melhores. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes de tudo isso que você tem visto ao longo dos anos. E nós estamos aqui porque nós pensamos o que vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu quero pedir a você, não o seu voto, eu quero pedir a sua confiança, porque o seu voto, após você passar ali, acabou o compromisso. Mas a sua confiança, você vai estar ligado diretamente a mim. E eu vou honrar essa confiança. Eu quero uma cidade maravilhosa para mim, para você, para nossas famílias. Por isso, está chegando aí, dia 6, vote 30133.
Renatinho Alves, vereador, e vote 30888, Vitor Reis, Catumbi, Rio Comprido, Estácio, Vitor Reis. Esquece o restante, ou vai continuar na mesma situação. Popó, a palavra é sua. Pô, muito legal nessa intensidade, essa conversa. E olha que a gente permeou vários assuntos e a qualidade, né, da nossa nominata, né, Renata? Eu chego a me emocionar. São 52 candidatos com uma pauta diversificada, numa área geográfica que cobre todo o Rio de Janeiro. Cara, que orgulho de estar numa candidatura a vice-prefeito, vindo de uma candidatura a vereador em 20, em que a gente não tinha uma nominata inteira, hoje nós temos. Não tínhamos esse material humano, né? Tínhamos um bom material humano, mas insuficiente para concorrer com outros partidos que tinham 76 nomes, e nós tínhamos 32, 33. Hoje nós temos 52 nomes, todos os outros têm 52 nomes, mas com uma diferença. A nossa nominata, com certeza, tem uma qualidade em função do nosso processo seletivo, do Jornada 24, muito bem sucedido. Para você terem uma ideia, mais de 200 pessoas se inscreveram, 108 passaram no primeiro filtro, e nós selecionamos os 52 melhores desses 108. E, detalhe, uns 40 ficaram de reserva e, tipo assim, não estamos aqui, se houver alguma necessidade, algum motivo de doença, nós estamos preparados para entrar em campo. Então, além desses 52, nós temos aí umas 3 ou 4 dezenas que estão preparados para qualquer circunstância, se houver alguma necessidade, eles poderem vir substituir. Sabe por quê? Porque é a nominata mais homogênea da cidade. É a mais preparada, é a que está mais diversa do ponto de vista geográfico e do ponto de vista de pauta. Não existe material humano tão bem preparado e tão selecionado para realizar as modificações e mergulhar o Rio de Janeiro no futuro. Essas raposas velhas que estão aí não vão resolver. Você quer mergulhar o Rio de Janeiro no futuro, você quer ter câmeras OCR, de reconhecimento facial, ligado a servidores, você quer ter o caminhão do lixo monitorando as ruas, vendo aonde precisa podar uma árvore, onde tem um vazamento de água, de esgoto, e isso sendo responsível direto a um servidor, para já cair já na secretaria que tem que atuar. Isso só o Partido Novo é capaz de oferecer. E isso nós já temos em Joinville, tá? Basta checar. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui ombreando com a nossa Carol Esponza e estreando, né, o Papo com Popó, que é uma ideia do nosso Lucas aqui. E a partir de agora, todas as pautas, todas as conversas, os debates, todos os candidatos do Partido Novo estão convidados a participar do Papo com Popó. Nós temos muito material gravado. Pretendemos soltar isso às 7 da manhã, à meio-dia e às 21 horas. Então, você poderá tomar um café da manhã escutando o Renato, escutando o Vitor, escutando tantos outros. Nós vamos agora partir para uma edição e todo dia, né, a partir de 7 da manhã, ou meio-dia almoçando, ou jantando às 9 horas da noite, depois de chegar em casa, tomar teu banho, assistindo os nossos candidatos sobre ideias, sobre soluções, sobre possibilidades. Cara, eles são muito criativos, são muito inteligentes e tem mais. Os que forem eleitos, você, eleitor carioca, eles serão mandatários, mas você será o mandante. E nada que está gravado aqui, você não poderá deixar de cobrar. Estarão lá na Câmara Municipal, na Cinelândia, e terão que receber vocês no gabinete, com cada proposta que eles colocaram aqui e que nós alinhavamos, e que nós acertamos, e que nós acreditamos. Eu, mais do que ninguém, serei o mandante no sentido de ser o eleitor deles. Então, cada um que se compromete com um projeto, aquele que foi eleito será cobrado. Será cobrado pelo resto da nominata, será cobrado pelo voluntário do Novo, pelo filiado do Novo e pelos seus eleitores em qualquer bairro, em qualquer lugar dessa cidade. Um grande abraço, foi um prazer gravar com vocês, entendeu? E vou dar só um adendo aqui, ó. São 2 alunos do Renova BR aqui, hein? 2 alunos renovando o Brasil, hein? A maior plataforma de formação e liderança política do país. É só isso, hein? É isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês de novo, tá?